Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? Continuação da aula passada. Se você que está aqui nessa aula de hoje não assistiu a aula passada, ela já está no canal. Volte lá, dá uma revisada. Quem já viu também pode dar uma revisada, pode divulgar, por favor, divulgue, né? Porque é um assunto, uma temática muito importante e relevante para a nossa saúde mental. Então, dando continuidade no assunto da semana passada, hoje nós vamos falar sobre ansiedade generalizada, quando a mente não consegue desligar. Vou fazer uma recapitulação muito rapidamente do que seja a ansiedade, para que a gente possa dar continuidade, pegar o link e dar continuidade no assunto. Então, eu pergunto para você: você já sentiu sua mente não parar? Uma mente acelerada? Inclusive, até Augusto Cury fala da síndrome da mente acelerada. Ele aborda muito bem esse assunto. Então, assim, essa mente que não para é uma mente onde tem pensamentos repetitivos, preocupação constante, sensação de alerta o tempo todo em função da amígdala, né? Que ela dispara e aí ela dá a sensação de alerta, como eu falei para vocês, usei o exemplo de um carro que está com o alarme disparado. Se não for alguém lá desligar o alarme, ele vai continuar disparado, emitindo aquele som. A mesma coisa é a amígdala. Quando ela está disparada, seus pensamentos ficam cada vez mais acelerados, cada vez mais pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, aonde a gente tem dificuldade de relaxar. E o que seria, então, a ansiedade? A ansiedade, ela é uma revelação de que você não está bem. É um sintoma. A grosso modo, vamos colocar ela como um sintoma. Então, se você está sentindo ansiedade, é seu corpo te avisando que tem alguma coisa errada. Por que a minha amígdala está acelerada? Por que minha amígdala está disparada? Por que eu estou sempre em situação de alerta? Por que eu estou com a sensação sempre de que alguma coisa vai acontecer comigo? É seu corpo preparando para agir. Há um aumento de atenção, há um aumento de uma sensação desconfortável, momentos angustiantes. Só que o que a gente tem percebido é que as pessoas, por estar em momentos de muito aceleramento, a gente não para se perceber. Você já percebeu hoje em que momentos você teve picos de ansiedade? Ou se não foi picos, foram constantes, e você nem percebe? O nosso cérebro acostuma com coisas boas e coisas ruins. Professora, eu já tive esse diagnóstico, né, em 2016, e aí é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver. Hoje, eu percebo quais são os gatilhos que vai me levar a ficar mais ansiosa. E eu também me conheço. Eu fico gerenciando todos os sentimentos da minha casa, de quem eu gosto, eu vou gerenciando. Eu quero o controle, assim, e é uma preocupação que até na hora que eu vou dormir, eu tenho que falar, desliga, desliga, desliga. Contar para poder desligar, porque senão eu vou sonhar também. É muito intenso, uma preocupação com o futuro. Excessivo. E acaba que o meu presente, ele vira só saudade. Ah, eu podia, eu devia. Não vive o presente, está lá no futuro, o presente se torna passado, que você lamenta porque não viveu. É muito estranho, mas hoje, com a ajuda, claro, de vários profissionais, usei medicação na época que realmente quando ela vai fora do controle, não tem como. Não tem. E hoje eu consigo perceber quais são os gatilhos. E é sobre isso que a gente vai estar falando na live de hoje. Como eu identificar isso, né? Qual a diferença de uma ansiedade dita normal e o que é uma ansiedade generalizada? Se você vem o transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG, qual a característica que ela tem? Preocupação excessiva constante, como você falou, não para. É aquele filme passando direto, constantemente.
né? Uma dificuldade de controlar esses pensamentos. Você não tem controle sobre os pensamentos. A ansiedade está sempre presente e o passar do horário do dia, ela vai aumentando gradativamente. Chega, às vezes, no platô, no ápice. Se isso durar, esses sintomas todos durar 6 meses, você está com um transtorno de ansiedade generalizada. Por que chega a esse ponto? Porque a gente não para se observar. O corpo está mandando sinal, e a gente está ignorando. É igual o carro. Eu lembro uma vez que uma filha da minha filha estava aprendendo a dirigir. E aí ela passou no quebra-mola e o capô do carro, a parte traseira, não da frente, subiu. E aí ela falou assim, gente, escureceu tudo, o que está acontecendo? Escureceu tudo. Ela pensando que tinha escurecido o tempo. Ela não percebeu que o sinal... E outra, o painel estava dando um sinal, a luzinha estava acesa e estava bipando. Ela não parou para observar. E é isso que acontece com a gente não para se observar. Então, hoje nós vamos estar pensando como é que eu trato essa ansiedade, além de eu me perceber. E também tem técnicas para que a gente possa se perceber. Mesmo levando em consideração que a gente é um sujeito singular, né? Eu tenho que levar em consideração que uma ansiedade de uma pessoa que tem TDAH é diferente de uma pessoa que tem TEA, autismo, uma pessoa que tem bipolaridade, uma pessoa que tem síndrome do pânico. Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Mas, de um modo geral, as técnicas que eu estava mostrando para vocês, como você se auto-observar, vai estar te ajudando. Você não vai solucionar isso só porque está tendo a aula de hoje. É todo um processo, porque o adoecer foi um processo. Marcelo está dando boa noite para todos e todas. O nosso suporte técnico maravilhoso, sem ele a live não aconteceria. Agradecemos a presença dele, o apoio e a dedicação que ele tem dado a esse canal. Obrigada, Marcela. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Então, assim, o que a gente pode evitar para não piorar o quadro? Alimentos estimulantes. Quem é meus alunos, que já foi meus alunos e são meus alunos, sabe que eu vivo falando a respeito da alimentação. Então, eu devo evitar, seja bem-vinda, Marleide, eu devo evitar cafeína, porque é um estimulante cerebral. Se eu já estou com a amígdala disparada, se eu coloco mais substância, que vai deixar ela mais ainda em sinal de alerta, vai piorar o quadro. Eu evitar açúcar, porque o açúcar também é um estimulante. Aí você pode falar comigo. Paulo, seja bem-vindo. Você pode falar comigo. Não, professora, mas eu não como açúcar. Come pizza? Come bolo? Come pão? Come massa? Nirma, seja bem-vinda. Tudo isso transforma em açúcar, gente, transforma em glicose. Oi, Paulo. Tudo Obrigada. Isso transforma em glicose. Aí uma pessoa fala assim, engraçado, eu não bebo e tô com gordura no fígado, Você come pão? Você come massa? Tudo isso transforma em gordura. A esteatose. Então, evitar esses tipos de alimentos. Ter uma agenda organizada. Ter agenda não é só para pessoas acadêmica, professor, aluno, médicos, que usa a agenda para estar agendando os compromissos. Nós, seja lá a sua função profissional, devemos ter uma agenda. Eu devo anotar todas as minhas atividades do dia. Eu divido, eu sempre já ensinei vocês, eu divido em manhã, tarde e noite. Terminou o dia, vou olhar minha agenda, não cumpri com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Então, se eu não cumprir, por quê? Eu estou sobrecarregando a minha agenda? Aí assim você tem uma noção de como você está gerenciando o seu dia. Se você não está sobrecarregada.
Tá? Planejamento diário. Por exemplo, amanhã, você sabe o que você vai fazer? Vou acordar, é claro que você tem que acordar, né? Mas, além disso, o que você vai fazer? Sextou, professora, sextou. E o que é sextou para você? Você tem que ter um planejamento. Além de ter agenda, a agenda serve para planejar, certo? Outra situação que... Oi, Raulina, seja bem-vinda, minha querida. Outra situação que muitas das pessoas, né, principalmente os gerontolescentes, não sabem dizer não. Dizer não é autocuidado. Dizer não é se amar. Se eu não posso, não tenha vergonha de dizer não posso. Você não tem que atender a demanda de todo mundo e de todos. É você também dizer não para você. Quando eu digo não para mim, eu quero comprar algo que está além das minhas condições financeiras. Eu vou dizer não, eu não posso porque eu vou me endividar. Se eu me endividar, eu vou ter problema. Se eu vou ter problema financeiro, eu vou ter causar ansiedade. E aí vai uma consequência que vai sendo escalonada. Consumir excesso de informações. Nós estamos em um momento, não diferente dos outros, mas esse momento está mais marcante. Nós estamos com uma guerra. Tem pessoas que vê Jornal da Band, Jornal Nacional, Jornal Manchete, Globo News, vê tudo, as mesmas notícias. Isso é excesso de informações que acaba acelerando mais ainda seu cérebro. Você está aumentando ainda a tensão com esse tipo de informações. O que eu indico? No máximo 20 minutos. 20 minutos? Para que você quer se massacrando? E outra, conversando ainda, aumentando mais ainda. Cada vez você fala mais ainda, mais você fica apreensiva, mais você fica nervosa, mais você fica insegura. Disseram que vai ter aí uma greve dos caminhoneiros. E aí, meu Deus, vai faltar combustível, meu Deus, vai faltar alimento. O que vai ser de nós? A guerra está chegando aqui no Brasil. Para quê? Esse alarde todo. Se chegar, você vai fazer alguma coisa diferente para mudar? Sim, a gente não pode ficar leigo a tudo, mas também eu não posso encher a minha caixa, que é o meu cérebro, de informações. Eu tenho que estar, sim, saber o que está acontecendo no mundo, mas eu não preciso estar revivendo, remoendo o tempo todo, regurgitando essa situação, porque eu estou expondo o meu cérebro como se eu estivesse expondo o meu cérebro ao Césio 137, que eu estava assistindo essa série. Eu super indico, viu? De Goiânia, que aconteceu lá, a contaminação. Mesma coisa, eu estou me expondo a esse tipo de coisa. Eu estou acabando com o meu cérebro. Evite comparações. E eu venho sempre falando para vocês, não se compare com o outro. O outro é o outro. O outro tem uma história, tá? Você tem uma história. Soraya, seja bem-vinda. Você tem sua história. Você só pode comparar você hoje com você ontem, com o que você quer ser mais na frente. Esse você pode comparar, mas não se compare com o outro. A grama do jardim do outro sempre é mais verde, né? A vida do outro sempre é melhor do que a sua. Não faça isso com você. A mente ansiosa tem uma característica muito interessante que eu tenho percebido dentro do meu consultório, não só por questão de pesquisas que a gente lê, literatura. A gente tem, que essa seja bem-vinda, a gente tem observado muito que a mente do ansioso é o perfeccionismo. Se identificou aí? Tem que dar tudo certo. Controle total. Controle total. Uma pessoa tricotando uma blusa, ela errou um ponto no meio da blusa, que só quem viu aquele erro de ponto só foi ela, que deveria ter sido um meia, e ela colocou o contrário. Ela desmanchou a blusa todinha para corrigir aquele pontinho que estava totalmente desapercebido. Perfeccionista.
ansiosa, toda vez que eu olhar para essa blusa, eu vou lembrar que tem esse ponto errado. Mas, mulher, qual a diferença numa blusa? Não, 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 não aceito, eu não aceito. Comigo a coisa é bem feita ou não, ou não, eu não faço. Já usou essa expressão? Outra coisa, a mente do ansioso, principalmente quem tem a ansiedade generalizada. A mente dele só pensa coisa catastrófica e negativa. Vai chover, vai cair um pé d'água. A chuva está lá longe. Não, não vou sair de casa, não vou sair, eu tenho um compromisso, mas eu não vou ao médico, não vou fazer nada, porque eu tenho certeza que eu vou bater o carro. E muitas vezes a gente se priva de fazer determinadas coisas porque os pensamentos intrusivos não nos permitem realizar alguns projetos de vida. Tem mente de pessoas que falam assim, doutora, eu penso sempre pior, sabe por quê? Porque se o pior não acontecer, estou no lucro. Eu já estou preparada. Agora, lembrando que os nossos pensamentos conduzem o nosso cérebro, né? Se eu falo, eu sempre estou alertando os meus pacientes e os meus alunos também. Não fala, não vou dar conta. Não consigo. É muito para mim. Nem tentou. Se você usa, doutor, eu vou tentar. Pois assim, então não faça, porque você não vai fazer. Quando você fala, eu vou tentar, seu cérebro, todos os mecanismos foram fechados de possibilidades para conseguir solucionar o problema. Então, vou fazer, vou conseguir. Isso, como a Cida deu um exemplo, né? Muito bem dado. A mente, ela é treinada. Agora eu vou treinar ela de um dia para a noite? Não, é um processo. O que nós também sabemos que o cérebro não sabe distinguir os pensamentos reais dos não reais. Se você fala que vai acontecer, ele, peraí, é verdade ou não é? Não sei. Ele vai, igual caiu um negócio aqui, deu. É isso que acontece com o cérebro. É real? Se não é, peraí, deixa eu me preparar para o pior, o catastrófico. Agora, o Augusto Cury nos ensina que ele usa uma técnica chamada DCD, relacionada às questões dos pensamentos. Como é que funciona isso? D de duvidar, ver o pensamento na minha mente. Eu duvido se isso é real. Peraí, se é real, é verdade? Fui ao médico, encontrou um carocinho, ainda não fiz a biópsia, não fiz nada, não, já é um câncer. Estou em estado terminal. Você começa a sentir todos os sintomas. Duvide do que vem de sua mente. Não, peraí, é real? Aí vem o C de criticar. Peraí, não fiz o exame ainda, então eu tenho que esperar. E o D de decidir. Eu vou decidir que se vou acreditar no pensamento ruim que já veio ou não. Eu não posso antecipar. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu não posso antecipar o que eu tenho que esperar. Se eu antecipo uma massa de pão que está lá ainda inchando, né, desenvolvendo, se eu antecipo e coloco no forno, vai dar ruim. A mesma coisa com as nossas vidas. Se eu antecipo um diagnóstico que não veio, eu vou estar prejudicando a mim. Vou sentir todos os sintomas. Ai, meu Deus, estou sentindo tudo, estou doendo. Ah, mas diz que câncer não dói, mas será que não dói mesmo? Não. Eu estou sentindo que está doendo demais, está doendo demais. Isso você está colocando na sua mente. Então, duvide, critique e decida o que você vai fazer com os pensamentos que você está com ela na sua mente. E se eles permanecerem, o que eu faço? À noite eu estou lá, eu estou com aquele pensamento que eu acordei de manhã, de que algo ruim vai acontecer, alguém vai morrer. Premonição. Alguma fatalidade vai acontecer. Eu estou sentindo no corpo, estou sentindo na pele, eu estou arrepiando. Ó.
Se passou a noite toda, passou o dia todo, você ainda continua com esse pensamento, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, uma folha como essa, vai dividir ela em 3 partes. Em 3 partes. Está tentando dormir, não consegue dormir, que os pensamentos não deixam. Dividir em 3 partes. Uma parte você vai escrever todos os seus pensamentos. Na outra, você vai escrever sim e não. Os pensamentos, sim e não. Beleza, escrevi todos os pensamentos, agora eu vou analisar um a um. Usando do DCD. Vou duvidar. Peraí, faz sentido? Procede? Não. Clico lá. Procede? Sim. No final, você vai ver que a maioria, por exemplo, você listou lá 10. Dos 10, 2 fazem sentido. Os demais são criação da sua mente. E quando eu faço isso, eu começo a direcionar o meu cérebro e vou reduzindo, vou desligando aos poucos a amígdala. Que é outra coisa para melhorar, porque a gente sabe quando a amígdala está alta, dispara o cortisol é o hormônio do estresse. O que eu posso fazer também para baixar o cortisol? Tenha uma conversa interior com você. Seja honesta com você. Eu falo assim, eu costumo de conversar comigo, sabe onde? No trânsito. Ah, mas é perigoso, socorro. Não, eu não desvio o olhar do volante nem dos retrovisores. Eu começo a ter uma conversa comigo. Por que você está inquieta hoje? Por que você está afobada? O que está acontecendo? Qual é a sua preocupação? O que você já fez para mudar esse contexto? O que você já fez por você hoje? E começo a ter esse diálogo interior. Às vezes alguém passa, quando eu paro no semáforo, a pessoa olha e fica pensando assim, enlouqueceu. Porque não vê o rádio ligado, não estou cantando, mas eu estou conversando e não tem ninguém ao meu lado. Assim. E eu falo audível, para que eu possa me ouvir. Porque acontece isso na terapia. Na terapia, você vai lá, não é para contar para o psicólogo, só para o psicólogo ouvir, não. É para você se ouvir. Então, eu tenho essa conversa interior comigo várias vezes, até eu me ouvir. Eu conseguir entender o que está acontecendo. Por isso que na terapia, quem já fez terapia sabe que você vai lá, repete sempre a mesma coisa, mesmo assunto, mesmo assunto. Fala mal da sogra, fala mal dos filhos, fala mal dos netos, fala mal de todo mundo, fala mal de você, fala... Toda vez a mesma coisa. Aí um dia você desperta e fala assim, eu acho que eu já te falei isso, não já? Eu falo, parece. Aí você continua falando. Repetindo. Esse repetir que a gente chama na psicologia de elaborar. Você repete até elaborar, até você entender onde tá a questão que você precisa mudar. Mudança. Jamais tente mudar ninguém. Você pode mudar você. O outro jamais você pode mudar. Porque a gente só muda quando a gente quer. Se você quiser mudar o outro não quiser mudar, ele não vai mudar. Ele pode até mudar temporariamente, mas não se sustenta. Já passou por situação assim? Que o cônjuge prometeu, não vou fazer mais, eu vou me comportar. Filho já se prometeu, não vou fazer mais, vou me comportar. Aluno, não sustenta. Porque você que quer que ele mude, ele não quer mudar. Eu pergunto para você, o que você quer mudar na sua vida hoje? Pensa. Meus alunos sabem muito bem essa expressão, pensa, não fala, pensa. Lembraram do pensa? Então, tem essa conversa interior com você constantemente, quando o momento que você tem que ter esse momento para você. Hoje, qual foi o momento que você tirou para você se ouvir?
Não é o momento que você estava lavando a roupa, fazendo comida, limpando o chão, arrumando a casa, trabalhando no seu trabalho. Não, não é esse o momento. O momento é onde está você com você mesmo. De preferência em meio à natureza, num parque, ao ar livre. Esse é um momento maravilhoso para você ter um encontro com você. Marque esse encontro com você esse final de semana. Assim, ó, eu vou encontrar com você, no parque da cidade. No Tagua Parque. Que horas? No pôr do sol. Eu acho lindo o pôr do sol. Ah, no Cruzeiro tem um pôr do sol maravilhoso. Muitas pessoas vão lá assistir ver o pôr do sol. Vou me encontrar lá comigo. E vou ter uma conversa, olho no olho. Verdade, verdade será dita. Quer diminuir também o estresse? Uma palavrinha maravilhosa. Gratidão. Quando eu sou grata, meu cérebro vai buscar fatos positivos. Hoje, você é grato por quê? Ah, eu sou grato pela vida. Seja mais específico. Mergulhe mais. Não seja tão genérico. Grato pela vida. E o que da vida? Aí você vai começar se questionando. Aí você vai ver que os pensamentos negativos, você está buscando pensamentos positivos. Porque esses dias eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim, tá, me lista aí pelo menos 2 pensamentos positivos da semana. Ela, nenhum. Do dia, nenhum. Agora, se você exercitar a gratidão, você vai ver que você tem muitos pensamentos positivos, muita coisa para ser grata. E quando eu sou grata, eu libero morfina, que é uma substância que dá prazer, que dá satisfação, dá alegria, e reduz o hormônio do estresse, que é o cortisol. Porém, para isso, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções. Como é que é lidar com as emoções? Não é tão simples assim, mas vamos, a grosso modo, dizer. Eu entender o que me deixa com raiva, o que me dá gatilho, o que me dá alegria, o que me dá tristeza. Eu estava atendendo esses dias uma pessoa, que essa pessoa está num momento de muita tristeza, de muita luto, de perdas, de coisas que ela nem conseguiu, mas ela está enlutada. Então, a tendência dela é o quê? Ela vem buscando filmes melancólicos, que piora o quadro da tristeza. O nosso cérebro ele tem tendência a buscar essas coisas. Então, se eu estou triste, eu vou procurar um filme uma comédia para eu rir, algo que me traga alegria. Não vou... eu estou triste, vou visitar um cemitério. Com a alegria que você vai encontrar no cemitério? Já os mortos, então, tem alegria, né? Que um dia eles vão ressuscitar, um dia eles vão encontrar Jesus, é uma alegria também, né? Mas não é o nosso lugar lá. Vamos buscar quais foram os momentos hoje que você pode falar assim, eu tive alegria. Espontânea, não forçada. Comida? É um problema. Porque tem pessoas que a alegria é comer. É um problema. Vai ter problema com a balança. Vai ter problema com o sobrepeso. Com a obesidade. Problemas com a saúde. Com o colesterol. Não é dessa alegria que eu estou te falando. Percebe que a vida é bela? Como diz o mineiro, a vida é bela e nós é que peteca ela? Então saiba lidar com suas emoções. Bom, os sintomas mais comuns a gente já falou na aula passada, mas eu vou estar, como a Cida destacou, a preocupação muito grande quanto ao futuro, com relação ao futuro, porque a gente quer, a gente está querendo controlar, o perfeccionista tem essa questão de ser controlador, nada pode sair errado, nada pode sair do controle. Então, assim, algumas coisas a gente pode controlar.
eu posso controlar a quantidade de sal na minha comida, eu posso controlar o alimento que eu vou comer, mas outras coisas eu não posso controlar a chuva, eu não posso controlar o vento. Eu posso controlar as minhas finanças, mas eu não posso controlar as finanças do Brasil. Então, essas coisas parecem ser bobas, mas elas é que faz a diferença, é o tempero da vida. É o tempero da saúde. Como eu falei semana passada, né, a Organização Mundial da Saúde tem visto que o Brasil é um país de pessoas muito ansiosas. O que acontece? Né? Uma das coisas que nós destacamos é a questão do excesso de tela. As pessoas que têm até um nome que eu esqueci. Até eu ouvi uma pessoa esses dias falando, você fica passando o dedinho na tela? No TikTok, no YouTube, você vai lá passando aqueles vídeos curtinhos no Instagram. Instagram estraga a mesma vida. Então, isso aí você está estimulando seu cérebro, perdendo seu tempo. Gente, tempo. Dizem que tempo é dinheiro, mas eu digo que tempo é vida. O ontem não pode voltar, mas o amanhã a gente pode vivê-lo com mais sabedoria, com mais dedicação, com mais responsabilidades e menos perfeccionismo e menos pressão. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Lembrando que o transtorno de ansiedade, ele tem um fator genético, né? É importante eu saber de onde vem a ansiedade. Ela foi construída no seu percurso de vida. Como uma psicanalista que eu sou, a gente sempre procura as informações lá do ventre materno, a primeira infância, até os seus 7 anos. Como eu disse, a gente tem recebido cada vez mais crianças com transtorno de ansiedade, né? Sintoma não, transtorno mesmo. As pressões sociais também têm contribuído. Então, entender por que eu tenho um pensamento negativo com relação à minha pessoa. Eu tenho um complexo de inferioridade. Onde foi construído isso? Eu tenho que ir lá, ver a fonte, para que eu possa ressignificar, para que eu possa construir um outro pensamento diferente do que me construíram junto comigo. Porque quando criança, tudo que os pais falam, a gente acredita. Porque, afinal de contas, foi eles que colocou a gente na vida, no mundo, né? E ainda tem aquela história assim, papai sabe tudo, mamãe sabe tudo. Aí piora mais ainda. Então, se ele falar que você é preguiçoso, você não vai dar nada na vida, você é uma pessoa que feia, você é gorda, você é magra. Até teve uma paciente minha que estava recordando, falando assim, lembra da época do biotônico Fotoro, professora? Se lembro. Pois é. Hoje eu tô sofrendo consequência, porque eu era magrinha, minha mãe colocava moção de Scott, biotônico Fotoro para engordar, e hoje eu estou aqui, ó. Haja injeção. Haja essa injeção para emagrecer. Quero ver se agora ela vai me pagar para eu emagrecer. Quer dizer, a visão que as gerações passadas tinham, que saúde era criança gordinha. Criança magrinha era criança desnutrida. E, no entanto, a criança gordinha ela pode estar desnutrida. Você não pode olhar pela balança. Você tem que olhar pelo que ela come. Tá? Bom, gente, então o estilo de vida também contribui para o agravamento do transtorno de ansiedade. Tratamento. O tratamento, ele é todas essas dicas que eu dei, né? Esses hábitos que a gente tem que cultivar. Eleja 2. Não tenta fazer todos eles ao mesmo tempo, senão você vai desistir. Então, veja, é gratidão. Essa semana eu vou a gratidão e vou fazer a listinha dos pensamentos. Vou aplicar o DCD. Aí, na outra semana, você vai acrescentando mais um, até você conseguir ver que você está sentindo leve.
leve. Agora, se você acredita que essa carga é sua e você não quiser entregar, quiser se desfazer dela, é um problema. Aí é psicoterapia, queridos. Psicoterapia. E se chegou ao ponto de você não conseguir mais ser uma pessoa funcional socialmente dentro de casa no trabalho, aí vai ter que entrar com a terapia medicamentosa. Não tenha medo. Para isso existem os medicamentos. Temporário? Sim, talvez. Talvez não. Vai depender da gravidade que o estrago foi feito no seu cérebro. Ok? Perguntas? Dúvidas? A carinha de vocês aqui, gente, eu estou olhando aqui, vocês estão assim, tudo assim, pensando, nossa, estão todos se olhando. Voltou para dentro, tá olhando assim. Cara, eu sou sim, não acredito. Sério? Não tinha pensado nisso. Não é verdade? Bom, agradeço a presença de todos e de todas, tá? Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Por favor, continue divulgando o canal para que possa esse conteúdo chegue a alcançar mais pessoas, né? Que acredito que o conhecimento ele é libertador. Então, gratidão por vocês estar conosco e por vocês estarem preocupados com vocês, porque se você está aqui hoje, se você está agora aqui, é um sinal de que você está preocupado com você e você está se amando. Se beije, se abrace. Tchau.